Já estamos de volta com o Hora Geral nesta sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre dicas de saúde. Vamos lá? Dicas de saúde sempre em nome da Clínica Vila Rica Medicina Diagnóstica. Se precisar, estamos sempre aqui. A dica de saúde dessa sexta-feira vai de encontro às pessoas que têm diabetes. Você tem diabetes? Quer ter uma vida mais saudável? Então preste atenção. De acordo com especialistas, os diabéticos devem manter a ingestão consistente de carboidratos diariamente. Para reduzir as calorias, a dica é diminuir as porções. Tente usar pratos e tigelas menores. Não esquecer de incluir uma variedade de vegetais e frutas coloridas. Limitar doces e evitar beber calorias extras, como suco de bebidas, refrigerantes, café com açúcar. E para que você tenha certeza do cardápio, consulte um nutricionista registrado para elaborar um plano de refeição personalizado para você. É verdade. Estas são algumas dicas que Hora Geral, o nosso programa, faz questão de destacar a você semanalmente, em nome da Clínica Vila Rica, que está preocupada com você. Ah, não se esqueça, hein? Procure o seu médico, realize periodicamente os seus exames e preserve a sua saúde. Nosso convidado de hoje já está aqui, o Dr. Ricardo Aiden, médico infectologista e o diretor técnico do Guilherme Álvaro. Tudo bem, meu amigo? Tudo. Obrigado aí pelo convite. Só ficou com falta na nossa padoca lá no café da manhã. Exatamente. Mas logo, logo a gente vai marcar, talvez aqui na sequência. O Dr. Ricardo Aiden é uma figura muito respeitada e eu sempre costumo destacar e fazer alguns comentários sobre um grande número de convidados que vêm ao programa. Eu vejo o Dr. Ricardo Aiden uma figura tranquila, um médico que conversa, um médico que provoca o paciente, um médico que está preocupado com a questão da saúde, né? E está sempre se modernizando. Isso eu julgo importantíssimo, o profissional de uma área que nos traz preocupação, acho que no Brasil, que é a área da saúde. Então, eu queria destacar algumas dessas qualidades que eu vejo no Dr. Ricardo Aiden. Agora, tem um lado mais pessoal. De vez em quando a gente gosta de comer uma boa comida, tomar um vinho. Faz bem, doutor Aiden? Opa, com certeza. Vinho, são três possibilidades. Remédio, alimento, porque ele é calórico se aumentar a quantidade, e veneno se for em excesso. Então, fique como remédio. Uma taça e meia, aí, alguma coisa que se situa entre 150 ml e 180 ml. Aquela garrafinha do avião, 187 ml. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho. E outra coisa, uma característica da cidade de Santos, poucos sabem, qual é o grau de familiaridade da Vila Aiden, que começa aqui na Frei Francisco Sampaio, no Canal 4, com o sobrenome Ricardo Aiden? Na verdade, era um tio-avô de meu pai, tio Chico, que é o nome da rua ao lado do Internacional e o Regata Santista. Rua Chico Aiden, Rua Francisco Aiden. Ele era dono aí de uma série de terrenos. Seguramente, se isso não tivesse sido doado e se perdido, talvez eu hoje nem estivesse aqui, estivesse lá em Londres. A gente brincava, né, com a família. Tio Chico tinha terras lá do lado onde hoje é a base aérea e tudo. E depois foram terras devolutas que saíram aí da herança do meu avô, do meu pai, né? Então a família Aiden faz parte da história de Santos? Mas faz parte. Fundaram o Clube Internacional de Regatas, enfim, né? Vieram lá da Irlanda e não sei de onde mais, para cá, e estamos aqui faz muitos anos. Aiden, vamos falar de um tema que é uma preocupação de todos nós, que é a área da saúde. Recentemente teve uma reportagem no jornal Tribuna, a preocupação no aumento no número de infectados com o vírus HIV em pleno século XXI, onde a gente vê aí os coquetéis, os medicamentos dando uma vida mais longa para as pessoas infectadas. E, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto que a história da AIDS tem a ver com a cidade de Santos, se a gente voltar à década de 80, comecinho da década de 90. O que a população deve se preocupar, que os jovens devem se preocupar com relação ao tema HIV-AIDS, principalmente aqui na nossa região,
vou tratá-lo de você, com todo respeito, como médico infectologista, pode até alertar a nossa população. Então, Douglas, é um tema apaixonante. Eu lá em 97, no governo do Beto Mansur, fui coordenador há 8 anos e mergulhei fundo nessa questão. E isso, na verdade, é assim, se hoje ninguém morre de AIDS se tomar remédio direito, as opções terapêuticas são muitas e cada vez melhores, mais seguras, e até estamos indo em busca da cura, a gente acha até que ela pode ser possível para um segmento dos pacientes, isso deu a uns segmentos de população uma falsa ideia de segurança, de que se acontecer alguma coisa comigo, eu tomo remédio, tomo a pílula do dia seguinte. Então, hoje a gente vê um crescimento exponencial da epidemia novamente e as estratégias de prevenção elas têm que correr atrás disso e das tendências da epidemia. Se ontem a gente se preocupava com a transmissão da mãe para o bebê e tudo mais, que hoje está bem equacionado, hoje a gente vê um crescimento exponencial na faixa dos 12, 14 anos em diante. As pessoas começam a vida sexual mais cedo. Então, tanto entre heterossexuais, mas em especial homens que fazem sexo com homens. E esses homens que fazem sexo com homens mais jovens, os mais jovens. Eles não tiveram aquela percepção, não perderam amigos com a AIDS, como outras épocas isso ocorria em função desses tratamentos. Pela própria faixa etária tem uma sensação de invulnerabilidade, ele bebe, ele pega o carro e acha que nada vai acontecer com ele, etc. Às vezes usa e abusa, toma droga e etc. E faz sexo inseguro. E isso daí fez com que os números crescessem, em especial na nossa região sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e na Baixada Santista. Agora, Aiden, é impressionante, em pleno século XXI, a informação que nós temos, a globalização, e a gente vê índices como esse preocupar toda a nossa, nosso país, em especial a nossa região, é razão da discussão no tema de hoje aqui no Hora Geral. Agora, tem um outro aspecto, o próprio doutor Ricardo Aiden acabou comentando. O que a gente vê? Os jovens indo muito cedo para o mundo das drogas. Começa com um copo de bebida, depois um cigarrinho, depois é a maconha, depois é a cocaína, depois é o crack. É muito rápido, né? Esse risco de pólvora. Com relação ao primeiro contato sexual, como o doutor Aiden falou, logo cedo, essa também é uma outra preocupação. O que nós podemos dizer, o senhor como profissional, que os jovens eles não vão conseguir nem chegar praticamente na maioridade por estarem contaminados e não terem essa preocupação? Porque a gente fala da prevenção do HPV, a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Douglas, tem razão, né? Isso começa aí, você vê os entornos das escolas de segundo grau, os entornos das universidades e tudo mais. O álcool é uma droga de passagem. A pessoa começa a tomar alguma coisa, algum tipo de bebida, isso facilita, dá euforia e tudo mais. Essa pessoa, então, às vezes se relaciona mais fácil, ela transa sem usar o preservativo, ou ela é levada ao uso de algum outro tipo de substância, de drogas, êxtase, maconha, cocaína, e está feito aí essa confusão. O que acontece, na verdade, é assim. Hoje, até com respeito ao HIV, a pessoa infectada a gente controla, mas não é o que se quer é prevenção, né? A prevenção, ela caiu bastante nos últimos anos, a partir dos programas do governo federal. Houve uma desaceleração e houve uma redução de investimentos nessa área. O Programa Nacional de DST-AIDS, que sempre foi um dos mais importantes e referências do mundo, ele caiu um pouco do ponto de vista de visibilidade e até do ponto de vista do apoio político. Isso agora está sendo remontado. A gente tem lá nosso amigo Fábio Mesquita, né, que é um técnico de primeiríssima linha, que eu sucedi aqui no nosso programa de DST-AIDS em Santos, lá em 97, e ele sabe como fazer a coisa. Agora, precisa que ele tenha apoio político. Eu acho que isso ele está mais em cima, porque o Ministério da Saúde tem excelentes técnicos e, obviamente, que isso depois é capilarizado. Hoje a gente tem
um secretário da Saúde, meu amigo, Davi Wippe, que é infectologista, que também tem dado todo o apoio para o remonte e ampliação do programa de DST-AIDS no estado de São Paulo, mesmo com as dificuldades dos repasses das verbas federais. E, obviamente, que aqui em Santos também mudou a gestão, o pessoal que trabalhava comigo e que já trabalhava antes da minha chegada no programa lá em 97. Então, o cenário ele é favorável do ponto de vista do apoio político, tanto no nível governamental, estadual, municipal, né? Só que assim, precisa se agir, porque ainda tem muita coisa para ser remontada e reconstruída, o que é o mais triste, porque às vezes você chega a fazer coisas, ações importantíssimas de prevenção, e isto seguramente houve uma retração no Brasil inteiro. Então, isso tudo agora está em remonte, só que para você colher esses dados é coisa para 5 anos, 6 anos de trabalho duro. Essas campanhas de prevenção, elas não podem ser sazonais, elas têm que ser constantes. Porque não adianta você esperar o carnaval, por exemplo, e ter uma distribuição farta de camisinha. Dá a impressão que o número de relações sexuais, elas só crescem na época do carnaval. Você tem razão. Essas estratégias de você fazer o boom, aumentar a velocidade no Dia Mundial de Combate à AIDS, exato. 1º de dezembro, carnaval, volta às escolas, volta às aulas, etc., são estratégias para você dar aquela esquentada. Mas o fogo ele nunca pode estar apagado, tem que continuar cozinhando em fogo brando o ano inteiro. Fazer prevenção é uma coisa constante, tem que ser educação continuada. Aiden, você acabou citando aí o seu amigo na área médica e secretário estadual da Saúde, o doutor Davi Wippe, que terminantemente ele falou que não vai ter, está descartada a construção do hospital regional. E eu acredito, não conversei com ele, deve ter deixado a classe política boquiaberta, né? Ele falou que apenas vai ser feito um anexo ali no Hospital São José, que seria não é mais médicos, é mais saúde, se não me engano esse é o termo, né? E que vai... AME Mais. AME Mais. São várias siglas que a gente se confunde, comigo não é diferente. AME Mais, né? E ali no anexo do Hospital São José. E isso acabou desconstruindo, inclusive, qualquer iniciativa de políticos de renome aqui na nossa região. E deixa a população preocupada. Como que você vê essa declaração do doutor Davi Wippe e, ao mesmo tempo, aonde está o seu diagnóstico de crise na área da saúde envolvendo a região metropolitana? Então, essa questão do hospital regional, em especial lá no lado do continente, em São Vicente, na verdade, o que ele deve ter dito, eu não vi as palavras dele, mas sei o que ele pensa a respeito do assunto. Sim. É que a forma como ela foi apresentada inicial fazia com que a grande fatia desse bolo recaísse sobre o governo do Estado, que já está sufocado com os repasses insuficientes, com os reajustes insuficientes das tabelas SUS. Isso é histórico, isso vem acontecendo há anos e anos e anos. O Davi, absolutamente, ele não é contra se fazer um hospital. A forma como foi proposta, você entendeu? Onde a fatia maior cai ao governo do Estado, não há como você, nesse instante, fazer esse tipo de investimento e depois ainda partir para o custeio não terceirizado ou coisa do gênero. E idem os municípios. Você quebra um município se você não tiver uma maneira articulada de fazer funcionar um hospital, por exemplo, como o futuro Hospital dos Estivadores, entendeu? Agora, o que se objetivou, que está muito na mão, é você pegar a Santa Casa e tudo mais e ampliá-la, recondicioná-la com equipamentos, com uma série de coisas e injetar dinheiro de custeio. Agora, espera-se que com esse tipo de atitude, eu quero crer, que se consiga repactuar isso em condições mais favoráveis para o município e Estado junto ao governo federal, entendeu? Porque se não houver esse investimento maior do governo federal depois do estadual, hoje as fatias desses investimentos que são assumidas pelos municípios e pelos governos do Estado no Brasil inteiro, são muito maiores do que a pactuação inicial do SUS. E isso que deve ter levado o Davi a ser peremptório na questão, porque nas bases que estão sendo propostas é impossível. Agora, nesse caso, eu concordo plenamente com o doutor Ricardo Aiden, eu acho que faltou uma explicação melhor como da do doutor Ricardo Aiden para a população.
porque quando a gente lê a notícia de maior impacto é que o doutor Davi Uip, secretário estadual da Saúde, disse que não vai ter hospital regional. Ele desconstruiu isso. Então é bom a gente deixar bem claro e que a assessoria possa explicar. Rapidamente, doutor Ricardo Aiden, recentemente eu conversava com o prefeito Alberto Mourão e ele falou, eu, Mourão, poderia estar lutando por mais leitos em Praia Grande, mas eu iria resolver se não tiver o hospital lá funcionando em Mongaguá, o hospital de Itanhaém, poder atender o Vale do Ribeira para diminuir a demanda que sobrecai em Santos. E olha que eu sou prefeito de Praia Grande, só lembrando as palavras do prefeito Mourão. Então, existem alternativas de tentar descentralizar esse grande atendimento, porque esse ônus recai, doutor Aiden, na cidade de Santos. Nos governos anteriores ao governo do Geraldo, o que a gente viu foi assim, não que exatamente o esquecimento da região da Baixada, mas houve um investimento menor. Isso vem sendo corrigido, está sendo construído um grande hospital em Pariquera-Açu, está sendo reformado, ampliado e construído o hospital de Itanhaém, que é do Estado, né? O governo do Estado coloca um dinheiro grande na mão da Praia Grande, através do Irmanduz. Né? Se você quiser chamar o Mourão e descer ao detalhe, junto até com o próprio secretário, você vai ver esse tipo de coisa. Por outro lado, também se investiu muito em Praia Grande, em Guarujá, está se investindo bastante em Bertioga. O Santo Amaro tem sido ampliado, tem sido revitalizado, se fez uma grande maternidade. É impressionante como isso reflete, por exemplo, em cima da nossa maternidade no Hospital Guilherme Álvaro. E existem planos claros de se investir, já se investir mais e mais e ampliar o hospital público do estado aqui, que é o Guilherme Álvaro, que a gente puxa a brasa mesmo para a sardinha da gente, porque eu acho que esse hospital terciário Guilherme Álvaro dá respostas bastante interessantes e importantes. Então, isso tudo está em curso, está acontecendo. Não se pode perder de vista o histórico dessa coisa. Antes não estava se fazendo nada e nesse governo isso vem acontecendo. Só que isso tem um tempo. Para você reconstruir um hospital a partir do estado que estava um estivador, são 48 meses ou mais. Então, ele vai ser reinaugurado por partes e eu acredito que isso também vai dar uma resposta excelente para a região. Bom, além de uma resposta excelente para a região, eu acho que vai ser um ponto para a administração municipal que vai dar uma resposta à população e isso que é importante, a continuidade de projetos importantes. Isso foi um prédio que foi negociado e pago pelo dinheiro do munícipe de Santos, que foi para os estivadores e agora está terminando praticamente a reforma e aí ele vai começar a funcionar, que também é um outro processo, mas sempre preocupado com o tema da saúde na cidade de Santos. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o Dr. Ricardo Aiden, ele que é diretor técnico do Guilherme Álvaro e também tem perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.